Um tanto de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz um encontro dos nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Estamos aqui na mesa hoje com Bia Martins. Olá, Bia. Oi, pessoal. Com Leopoldo Lusquino Filho. Olá, Leopoldo. Tudo bem, pessoal? E André Magnelli. Fala, André. Olá. Estamos aqui de volta com o Leopoldo como nosso convidado no segundo episódio do Conversas para falar sobre um assunto muito importante atualmente, que é a soberania digital. Todos os tópicos em torno, né, da tecnologia digital, novas tecnologias de informação, têm sido muito discutidos nas últimas épocas, né? Espalham-se, né, diversas percepções, opiniões acerca do que essas transformações tecnológicas significam para o nosso mundo, né? A gente poderia colocar de maneira mais ou menos simplificada aí que as tecnologias digitais trouxeram a promessa de um mundo conectado, um mundo sem fronteiras, um mundo transformado, mas ao mesmo tempo também trouxe consigo diversas controvérsias, né? Enquanto de um lado a gente pode ver algumas pessoas que celebravam, né, o surgimento de uma nova esfera pública global, de outro, né, a gente já tinha aí visões que nos chamavam a atenção para a possibilidade de novas formas de divisão, de controle e de dependência no mundo da tecnologia, né? O espaço digital ele é um espaço que, apesar de parecer sem fronteiras, é de fato marcado por concentração de poder e de recursos, como todo espaço social, né? As chamadas Big Techs, né, empresas como Google, como Amazon, por exemplo, concentram uma grande quantidade de recursos de infraestrutura, de dados, né, e crescem em poder, afetando diretamente não só a vida econômica, mas também sistemas políticos e a vida social de maneira ampla, né? É diante dessa realidade que o debate sobre soberania digital ganha espaço. Sucintamente, que eu vou definir de maneira bem simples e pouco detalhada, a soberania digital pode ser entendida como o controle sobre ativos digitais, incluindo dados e estrutura operacional, no sentido do hardware, né, na parte a parte física do mundo digital. Esse conceito evoca o conceito de soberania das nações, que se refere ao governo autônomo de uma nação sobre o seu próprio povo e território, e essa busca, então, pela soberania digital se consolida, né, tanto em movimentos sociais que se opõem ao controle de grandes empresas de tecnologia, também com setores, né, de trabalhadores, pessoas que atuam no meio, quanto também em alguns governos nacionalistas, como a China e a Rússia, por exemplo, né? Em comum, né, desses diversos atores está um olhar que eu diria que é cético em relação à dependência, que é uma velha companheira também aqui do debate da sociedade brasileira, em relação a poderosos atores corporativos que concentram, né, tanto dados e informações quanto a infraestrutura operacional necessária para agir no mundo digital. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre soberania digital, em particular no Brasil. Qual é a nossa situação atual? Se a gente está caminhando em direção a uma soberania digital, se a gente está cada vez mais afastado, quais são os movimentos contra, os movimentos a favor, e o que isso diz também sobre a nossa vida aqui, social e política como país. Esse é o nosso assunto, a mesa está aberta, podem começar. Eu queria tomar a palavra só para falar um pouco mais do cenário, né? Antes de passar para o Leopoldo, que tem uma experiência aí mais direta, né, com o tema. Bom, esse tema mais geral assim da soberania digital é algo que já vinha assim sendo um assunto de interesse, né, para determinado grupo de ativistas, né, pesquisadores, né. Eu sou da área de comunicação, então existe toda uma pesquisa também nessa área, mas ficava assim uma coisa um pouco fora, né, de um debate público maior, né, como se fosse até uma questão um pouco excêntrica, né, quando a gente falava na defesa do software livre, né. Mas por que o software livre? Isso foi caindo numa coisa assim, como se não fosse difícil de ver a importância, ao mesmo tempo em que as Big Techs, né, foram avançando, né, no seu poder na sociedade, as pessoas assim bastante, né, todos os usuários dessas grandes Big Techs, né, como você falou, a Amazon, Facebook, Instagram. Então, que mal tem nisso, né? Era difícil, enfim, convencer as pessoas a dialogar, a argumentar, né, mostrando assim o que havia ali que pudesse apresentar um risco, não é, para a sociedade.
E esse debate até bastante tempo já vem sendo falado em relação, por exemplo, às universidades brasileiras, né? Que as universidades brasileiras, o Brasil teve, né, um momento de desenvolvimento do software livre. O que é o software livre? Né? Aquele software que ele tem o seu código aberto, né? E ele tem uma licença que ela exige que qualquer derivação que haja desse programa também continue com esse código aberto. Então, com isso, não só é possível saber tudo que está previsto ali naquele código, que tipo de dados que ele está armazenando, processando, de que maneira, etc., etc., que isso garante uma segurança, né? Mas também assim ele possibilita um desenvolvimento de um software mais voltado à própria demanda nacional, né? Quando a gente usa um software corporativo, é uma outra história que acontece. Então, o Brasil tinha essa possibilidade, teve essa possibilidade de desenvolver o seu próprio software livre para todas as suas necessidades, inclusive necessidades das suas grandes empresas, né, como Petrobras, por exemplo, e as universidades, por exemplo, mas acabou se optando por usar essas grandes plataformas, né, como o Google e a Microsoft para o ensino, e também a Microsoft, por exemplo, na Petrobras. O que acontece com isso? Né? Então, todos esses dados que estão ali circulando, né, seja referente a alunos, a professores, as pesquisas estratégicas do país, as pesquisas estratégicas dessas empresas, Petrobras, etc., elas podem estar sendo ali espionadas, né, por outros governos, e são iniciativas estratégicas nossas que não vale a pena elas estarem assim tão transparentes para o mundo todo e para outros agentes, atores aí altamente competitivos, né? Aí houve aquela denúncia do Edward Snowden, num determinado momento, em relação aos dados da Petrobras, em relação aos dados da presidente Dilma, aquilo ficou ali naquele momento, aquele escândalo, e acabou-se também entrando numa rotina e aquilo ficou para trás, né? E eu penso que agora, assim, com o novo mandato do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, a questão ganhou uma nova relevância, porque esses dados eles podem fazer parte também de um tipo de o que ele já está fazendo, né, de pressão, eu ia chamar, sei lá, de guerra híbrida, né, que ele pode também usar esses dados de outras maneiras, né, de uma maneira prejudicial para a nação brasileira, porque existe desde 2018 o Cloud Act, que foi do primeiro governo dos Estados Unidos, que é uma nova legislação americana que dá direito aos Estados Unidos de ter acesso aos dados todos os dados que existam nas empresas que sejam norte-americanas, inclusive podendo, por exemplo, bloquear o acesso a esses dados dos governos originais, né? Por exemplo, assim, então os dados da Petrobras que estão na Microsoft, se ele decidir, ele pode bloquear o acesso ao Brasil. E já houve uma denúncia daquele jornalista Jamil Chad, que ele atua em algumas empresas, como o UOL, por exemplo, eu vi essa entrevista dele no UOL, falando que o Tribunal de Haia, num determinado momento, eles começaram a correr e imprimir vários dados que eles tinham, exatamente porque eles souberam de uma ameaça que havia do Donald Trump impedir que eles acessassem os seus próprios dados em função desse tipo de pressão errática, né, que ele tem feito em relação a vários governos no mundo, né? Então, quer dizer, eu estou dizendo tudo isso para a gente, né, para mostrar, né, como é que hoje essa questão de você ter a soberania sobre os dados se tornou uma questão ainda mais importante, né, na medida em que essa disputa ganhou aí uma dimensão muito mais arriscada, né, com uma pessoa, um presidente que realmente ele atua de uma forma que fica difícil de prever, e etc. e tal. E tem um outro aspecto, né, que eu estou falando aqui dos dados, né, que os dados que são agora o novo petróleo, mas tem um outro aspecto que é o aspecto da infraestrutura, né, que hoje em dia, tanto em relação à questão aí de redes sociais, e etc., mas também muito da inteligência artificial, está sendo necessária a construção de grandes data centers que são altamente comedores, né, alimentados por energia e água,
E aí está havendo uma iniciativa também dessas empresas em buscarem em outros países lugares para poder colocar os seus data centers. E o Brasil, no primeiro momento, entrou nessa onda, né? O Haddad esteve lá no Vale do Silício fazendo reuniões com vários desses empresários e dizendo que isso era bom para o Brasil. Bom para o Brasil por quê? Para gastar nossa energia? Para gastar nossa água? São pouquíssimos empregos que são gerados com data centers, né? Então, seria muito mais interessante, seria o Brasil investir na criação de data centers próprios, né, para poder armazenar seus dados das suas empresas, né, e das universidades, etc., né? Então, assim, aí agora me soma o valor, me fugiu, mas é um valor muito alto, coisa, sei lá, de 20 bilhões, se não me engano, que foram gastos em um ano, só dessas licenças que o Brasil tem que gastar, entendeu? Tem gastado com Google, Microsoft, Amazon, etc., né? Com essas coisas de nuvem, que na verdade não são nuvens, são servidores que eles têm lá. Então, se esse dinheiro fosse direcionado para a construção de infraestrutura, para a capacitação do pessoal, né? E isso tudo. Então, uma última coisa que eu queria abordar é que agora, bem recentemente, no mês passado, foi criado um grupo de trabalho junto ao Ministério, não é de Ciência e Tecnologia, é o Ministério de Gestão, não sei agora qual o nome, se é da Esther Dweck, né? Me fugiu o nome exato do Ministério. Foi criado junto com ativistas e pesquisadores universitários, pensando numa linha de trabalho em direção à criação de uma política de soberania digital do Brasil. Né? Mas o Brasil ainda está bem longe de poder realmente implantar isso na medida que seria adequada e necessária, né? Mas podemos, assim, pelo menos nos animar que foi dado um bom primeiro passo nessa direção. Assim, acho que é algo que ajuda a gente, um conceito que pode ajudar a gente a esclarecer um pouco essa questão da soberania, como que ela se concretiza, e aí até atacar alguma das questões aí que o Lucas e a Bia já mencionaram. É um conceito assim que foi formulado por um filósofo da tecnologia, o Benjamin Brenton, há quase uma década atrás, que é a ideia do stack. E nessa época, né, já tinha tido assim o primeiro boom recente da IA, né, do Deep Learning, mas ela não tinha atingido o nível de capilaridade que ela tem agora, mas muita da reflexão dele ainda é bem válida, né? Então, assim, a ideia dele, do stack, é que ele vai falar que a gente teve uma virada ontológica no planeta, que o planeta agora ele é computável e a gente pode pegar essa hierarquia de informação assim que transformou o planeta numa arquitetura que ele chama de técnico-jurídica, técnico-política, em 6 camadas, né? Então ele fala que tem a camada da Terra, e a camada da Terra são os recursos que são usados para poder fazer essa infra, que a gente precisa para poder concentrar esses dados, equipamentos de storage, de armazenamento, né? Aí ele vai falar que em cima dessa camada, da camada da Terra, é construída a nuvem, justamente porque com esses recursos minerais você vai conseguir criar infra para poder hospedar a nuvem. Aí a nuvem vai viabilizar que você armazene dados, que você processe dados, que você transmite dados, e aí você vai ter a terceira camada, que é a camada das cidades. Então, ele vai falar que com infraestrutura adequada, você consegue, por exemplo, ter Smart City de fato, porque Smart City é uma discussão muito antiga, desde a década de 80 o pessoal já discutia. Mas sem os equipamentos de armazenamento que a gente começou a desenvolver assim, no começo dos anos de 2000, não tinha a menor forma de viabilizar isso, né? Então, assim, foi até bem interessante. Assim, no começo dos anos 2000 teve uma corrida para armazenar tudo quanto era dado. A gente nem sabia o que ia fazer com os dados, mas armazenava. Quando eu estava ali na graduação, na primeira metade ali dos anos 2000, da primeira década ali, foi isso, assim, a gente via que todas as empresas estavam querendo saber como que eles podiam fazer para armazenar tudo de dado, o governo queria armazenar o máximo de dado possível, e a gente nem sabia como que fazia para processar essa quantidade de dados, né? Big Data era uma área que ainda não tinha sido desenvolvido. Então, assim, com essa capacidade de armazenamento de dados em nuvem, você pode viabilizar essa integração das cidades, essa operacionalização dos dados, transformar as cidades em smart cities de fato.
Então, aí, acima das cidades inteligentes, você vai ter um nível de capilaridade ali dentro delas, você vai ter os endereços. Então, é a quarta camada. Não adianta você ter a cidade inteligente se assim, a informação ela não está conseguindo fluir por todos os recantos da cidade. Então, você precisa de infra local. Não adianta só uma infra maior, robusta para a nuvem, mas você precisa de pequenas infras locais, isso que ele vai chamar de endereços, é a quarta camada. Você tem que garantir que você vai, por exemplo, conseguir fazer georreferenciamento adequado, né, para conseguir pegar e sincronizar os dados locais com os dados globais. E aí, dentro desses endereços, tem a quinta camada, que são as interfaces. Então, os equipamentos que vão estar ali conectados com essa nuvem. E aí são equipamentos tanto sensores, né, no caso das cidades, que vão estar pegando os dados, enviando para lá, quanto os dispositivos do usuário final. E o usuário final, ele seria a sexta camada, né? Então, precisa de pessoas que vão estar fornecendo e consumindo esses dados para que esse stack, para que essa pilha, né, de camadas aí faça sentido. Então, se a gente para, por exemplo, para pensar no caso do Brasil, a gente, na camada da terra, a gente tem muito minério que é útil para a construção dessa infra, né? A gente não tem alguns minérios que são importantes, mas a gente tem muito minério importante. A gente tem quartzo, a gente tem nióbio, né? Lítio, 8% do lítio do mundo é nosso, né? Mas, assim, silício, por exemplo, que é uma coisa muito importante, a gente não tem quantidade suficiente, né? Mas terra ali a gente consegue garantir alguns minérios, né? A parte do dispositivo, aí na nuvem a gente não tem infra para nuvem, a gente não é capaz de dar conta disso, né? Aí, cidades a gente também está fora. A gente começou um esforço assim em 2022, assim, 2021, ali já depois da pandemia, para começar a transformar algumas cidades em smart cities, mas esse é um esforço ainda muito incipiente, não tem nada muito avançado nesse sentido, mas algo que é possível. Por enquanto, a gente não tem. Aí, quando você pensa em endereço, na camada de endereço, infras locais, a gente tem uma infra local desde o começo da década de 90, assim, o Brasil ele se organizou bem, montou a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, para montar infra de rede local lá desde, né, do primórdio da internet, né? Mas essa infra local ela ainda tem algumas dificuldades assim mais para o interior, né? Mas ela existe, ela está lá. Aí quando você pensa em dispositivos, não, aí a gente está fora, porque a gente não tem fabricação de dispositivo nacional e o usuário a gente tem para caramba. Então, assim, o usuário fornecendo dado, né? Assim, isso a gente tem. Então, quando a gente pensa em termos de soberania, a gente vê que a gente tem assim, abundância nas camadas que a gente é capaz assim de importar poder para essas corporações ou para outros países, mas nas camadas críticas a gente tem lacunas severas, né? A gente não tem infra de nuvem, a gente não tem fabricação de dispositivos locais. Então, o Benjamin Bratton, por exemplo, ele vai falar que dentro dessa estrutura aí do stack, né, ele vai falar que assim, os agentes que por exemplo, comandam plataformas, comandam o armazenamento desses dados, ele fala, eles se tornaram assim atores soberanos, eles têm poder de legislar, eles têm assim poder de tomar decisões globais importantes, né? E a gente vê que realmente assim os termos de serviço das plataformas eles se tornaram quase que um tipo de constituição privada. Por exemplo, agora existe uma demanda muito grande da gente estudar o que é chamado de Social Cybersecurity, que é a gente entender como que, por exemplo, como que as plataformas, como que as redes sociais estão impactando em crimes reais, né? A parte do cybersecurity, por exemplo, é quando você quer estudar um crime que ele começa no meio virtual e acaba no meio virtual. Então, você vai lá e hackeia uma empresa, isso é cybersecurity. Né? Você vai lá e rouba os dados de alguém, cybersecurity. Social cybersecurity é mais do que isso. Então, você quer, por exemplo, ver como que as redes sociais elas foram usadas para orquestrar, assim, sei lá, um movimento de negacionismo científico, um movimento antivacina que foi patrocinado por alguém, né? Então, por exemplo, agora se descobriu que a indústria da homeopatia financiou durante a época da pandemia
uma campanha de desinformação assim bilionária, né? Então isso aí entra no Social Cybersecurity. E aí o jeito assim de você estudar Social Cybersecurity é você fazer a raspagem dos dados dessas plataformas, né? Então, por exemplo, o TikTok ele não permite que nenhum país que está no sul global, independente do motivo, possa raspar os dados que estão nele. Pode ser governo tentando assim proteger alguma questão de segurança nacional, pode ser universidade para fazer a pesquisa que for, não pode. Então, eles são tão estritos, e é interessante, né? Porque o TikTok é chinês, né? Então, assim, se você está no norte global, você é de uma universidade lá, você pode fazer pesquisa com o TikTok. A gente não pode, porque, assim, eu também não entendo, assim. Mas se você... Eles são tão estritos que se você, por exemplo, está num convênio de pesquisa, aí tem uma pesquisa que ela é centrada lá na Noruega, os caras estão fazendo raspagem do dado TikTok. Aí se entra 2 pesquisadores brasileiros lá nessa equipe, a equipe já é desligada do TikTok, eles já não podem mais fazer raspagem de dados. Então, assim, de fato, o que o Benetton fala faz todo sentido. Assim, são atores soberanos, né? E aí tem essa questão dos dados, né? Tem essa questão de quem controla os dados, e vai além disso. Assim, só essa questão de você armazenar os dados ela é muito problemática. Essa infra, por exemplo, de nuvem, é difícil a gente pensar em termos de soberania real se você não é capaz de concentrar os seus dados aqui, se você depende que os dados fiquem armazenados em outros lugares, como a Bia já explicou, né? Mas é muito complexo a gente ter, por exemplo, criação de infra real de nuvem no Brasil, do mesmo jeito que é muito difícil você criar infra real de nuvem soberana, assim, em qualquer lugar do mundo, tirando nos poucos polos, assim, onde essa tecnologia ela já é produzida, né? Coreia do Sul, China, Estados Unidos, é muito difícil você sair disso, porque é um nível de complexidade muito alto, assim. Você, para conseguir criar, por exemplo, uma tecnologia proprietária, uma tecnologia nativa de infra, de hardware, para o tipo de hardware que a gente usa hoje, é muito mais difícil do que você criar, por exemplo, um software livre, né? A Bia estava comentando dessa possibilidade que a gente perdeu, né, de criar software livre. Eu também estava na graduação quando teve a corrida do software livre, assim, e a gente era incentivado a fazer os nossos próprios softwares. Teve um monte de projeto na época, dissertação de mestrado, projetos de iniciação científica que era a gente criar. E assim, e já foi difícil isso colar, né? Como a gente viu no final, não deu em nada. No final, continuaram se usando majoritariamente os softwares que já eram difundidos no mundo todo, né? Então, quando a gente fala de criação de infra para nuvem, a gente precisa, por exemplo, não tem como você criar infra para nuvem se você não tem o que é chamado de fabs, né? Essas fábricas assim para produção de semicondutor. E essas fábricas elas exigem assim altíssimo grau de pureza, né? Elas exigem sala limpa, litografia ultravioleta extrema, nanogravura. É um tipo assim de tecnologia que é dominado assim, por um número muito pequeno de empresas assim no mundo todo, né? Por exemplo, se você está criando, se chama, né, de wafer, né, que é assim, as pastilhas assim, de silício, você precisa ter 99,99999% de pureza. Se você tiver uma impureza a cada 10 bilhões de átomos, isso já contaminou a produção toda, né? Então, para isso, você precisa assim, de um grau de sofisticação de tecnologia para manipulação de física de estado sólido, químico, que a gente não tem no Brasil. A gente sequer sonha em ter em muitos lugares, por exemplo, da Europa, né? Assim, mesmo Canadá, eles não possuem. Então, são poucas empresas que concentram todo o conhecimento que existe para fazer essas coisas, né? Essa ideia aí também do Ministério da Fazenda, que a Bia comentou, de fazer data center aqui, além de ser ruim por todos os motivos ambientais, ela cai nesse problema. Assim, a gente conseguiria ser isso, ter um hub de data center dos outros, e com todas as implicações ambientais que isso geraria. A Bia comentou bem também de que ia gerar pouquíssimo emprego, porque você não precisa de muita gente para operacionalizar um data center, precisa para construir, mas depois para operar ele é todo automatizado, né? Mas o ponto é que é muito difícil a gente imaginar que a gente vai conseguir criar data centers nacionais. Então, assim, nessa parte de infra, nossa soberania está bem comprometida. Mas tem um outro ponto
né, esses dois polos de dados e infra, a gente normalmente pensa, mas tem um terceiro item, que são os modelos que a gente vai usar para fazer inferência sobre esses dados. Então, esses modelos, eles usam arquiteturas, eles usam topologias que a gente nem entende muito bem. Como que esses modelos, que são super difundidos de redes neurais, modelos principais de machine learning foram criados? Pura tentativa e erro. A gente não entende eles completamente. A gente está num estado de desenvolvimento teórico que a gente consegue olhar um determinado modelo e entender qual é a heurística a gente vai aplicar ali para melhorar ele um pouco para o conjunto de dados. Mas por que ele funciona? A gente não sabe. A gente não sabe porque a gente precisa avançar muito na área de sistemas complexos para a gente poder entender por que essas arquiteturas funcionam como elas funcionam. A gente só sabe que elas funcionam. A gente tem na literatura o que é chamado de rule of thumb, né? A regra do dedão. A gente vai tentando, assim, milhares de vezes uma arquitetura sobre um conjunto de dados, e quando ela dá certo, aí dedão, positivo. Beleza, eu sei que aquela arquitetura funciona lá, e a gente tem na literatura descrito quais arquiteturas funcionam, quais não funcionam. Agora, essas arquiteturas, elas foram construídas depois de décadas de tentativa e erro, em dados que eles eram muito específicos, eram dados que não eram os nossos. Então, eles já foram feitos para funcionar em circunstâncias, em domínios que já não necessariamente são do nosso interesse, né? Esses modelos, eles têm muito viés. Modelos de inteligência artificial, eles têm todo tipo de viés, né? E hoje em dia existe esse esforço muito grande para a gente poder reduzir, mitigar esses viés e, mais do que isso, criar o que é chamado de explainable AI. Uma IA que ela é capaz de explicar por que ela está tomando uma determinada decisão, uma IA que é capaz de explicar por que ela está adquirindo um determinado tipo de viés. Só que todo esse esforço para criar explainable AI, todo esse esforço também para identificar esses vieses e mitigar esses vieses, é baseado também em um conjunto de dados que originalmente criou esses modelos, que não eram os nossos, né? Então, a gente precisa ter tecnologia nacional para ter soberania, mas a gente também precisa ter infra de armazenamento dessa tecnologia, que é algo dificílimo. E talvez, se a gente investir recurso agora para conseguir criar isso, quando a gente criar, essa tecnologia já ficou obsoleta, já vai ser outro tipo de coisa. Então, é um investimento muito arriscado, né? Por isso que é perigoso a gente partir para esse caminho agora. E tem que coletar dados nacionais, a gente tem que ter os nossos próprios datasets, nosso próprio conjunto de dados, mas a gente também precisa criar os nossos modelos que vão ser manufaturados para atender esses dados, que vão ser manufaturados para performar bem nesses dados, principalmente que a gente consiga entender os vieses que vão se acumular sobre os nossos dados, né? Então, às vezes, a gente tem, em tomada de decisão pública, modelos que fazem, por exemplo, ótimas predições, funcionam muito bem com os nossos dados locais, mas que, na hora da gente entender por que aquele modelo tomou determinada decisão, a gente não consegue fazer isso, né? Teve um projeto, teve um esforço na época, por exemplo, da pandemia, para a gente fazer predições epidemiológicas de como que ia aumentar os casos de morbidade e mortalidade em cada município do Rio de Janeiro. E a gente foi capaz, na época que eu estava fazendo doutorado na FRJ, a gente foi capaz de fazer predições assim, muito acuradas, às vezes com mais de 90% de precisão por semana, mas a gente não era capaz de gerar boas explicações por que a gente estava gerando aquelas previsões, porque a gente não estava trabalhando com os nossos dados. E aí, no final das contas, todas as nossas previsões foram descartadas e a gente teve que usar outros tipos de modelos preditivos que eram menos acurados, mas que geravam explicações que o poder público podia usar para justificar as tomadas de decisão. Então, acho que esse é um outro ponto, assim, esse ponto epistêmico relacionado aos modelos que normalmente a gente ignora na questão da soberania. Excelente. Eu até pensaria que, então, que seria interessante criar mais uma camada para o modelo do Brenton, que seria esse epistêmico, ou cognitivo. Eu acho que ele não tá contemplado em nenhuma dessas camadas, né? Eu queria eu acho que vocês já costuraram muitas coisas, queria só fazer meio que, talvez, trazer para um quadro mais conceitual, que permite organizar algumas coisas que já estão trabalhadas aí em vocês, né? Eu acho que o próprio, na entrada, já se falou sobre a relação com a questão da dependência, né? Quando a gente fala de dependência, e aí eu estou pensando a partir das teorias de dependência, década de 60, 70 no Brasil e na América Latina, que ganharam muito força no mundo, a gente pode pensar a dependência em 3 dimensões, né? Dependência econômica, a dependência tecnológica e a dependência intelectual, cultural, epistêmica.
Então, quando a gente está falando de soberania, a gente está, ao tratar de soberania, falando sobre uma situação de dependência que não é exclusiva de países de periferia ou semi-periferia, no processo de formação clássica. Se for pensar a própria condição dos países europeus hoje em dia, você tem vários elementos de dependência também em relação às superpotências, né, a domínios específicos, né? Só que no caso de países com uma formação como a nossa, né, de um certo capitalismo vinculado ao sistema global, já numa relação de dependência original, e também com diversos problemas do próprio desenvolvimento desse capitalismo, esse fenômeno de dependência ele se torna mais acentuada a ponto de ter esses problemas, como problemas que o próprio Leopoldo colocou aqui, né? Mas quando você vai trazer, então, para a questão atual, né, essas discussões da década de 60 e 70, elas estavam tratando de um certo momento do capitalismo, que era o momento do capitalismo industrial, né, que estava passando para o capitalismo que é aquele que a gente vê emergir na década de 70 e 80. Você pega até o próprio livro, que é o clássico maior das teorias de dependência, que é do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto, a gente já tem essa identificação de uma mudança do capitalismo, de modelos do que ele chamava de um nacional-populismo, né? De uma ideia de uma autonomia plena, de uma incorporação das cadeias produtivas dentro do capitalismo daqueles Estados-nações, e os desafios disso, por isso a dependência, para um momento de globalização. Já é anunciado ali na década de 60, o livro é de 67, 69, foi publicado primeiro em espanhol, depois em português, em que fala, a gente está agora no momento de uma integração global das cadeias de produção, na verdade, da dispersão. O Faleto e o Cardoso eles identificaram isso, né, que era o fenômeno da globalização, e que coloca problemas que são colocados ali sobre um certo fechamento do ciclo da promessa de uma soberania completa, que seria possível por meio do início da substituição de importações e um certo tipo de capacidade que se teria daqueles estados nacionais de trazer toda a industrialização para dentro, né? Já estamos entrando numa nova fase. Quando a gente tem o Leopoldo falando sobre essa questão das dificuldades de incorporar certos tipos de camadas, como no caso da nuvem, como a construção de modelos, a gente está lidando com esse tipo de tensão entre a necessidade de um movimento de internalização, digamos, de capacidade produtiva própria, do ponto de vista econômico, tecnológico, científico, e a necessidade de se manter integrado nas cadeias globais para manter um ciclo de aprendizado, de inovação, e até mesmo perceber que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Porque alguns tipos de produção, como essas que o Leopoldo falou, exigem um certo tipo de condições muito difíceis de serem internalizadas no Brasil. Então, falar de soberania, em primeiro lugar, nos diversos sentidos, e sobretudo quando se fala de soberania de data ou digital, envolve essa tensão, né? E isso só se resolve do ponto de vista das decisões políticas, que tem que ser muito bem ponderadas, entre a necessidade de se manter integrado nos circuitos, e, no caso, as relações de cooperação e de entrada, de alguma forma, numa integração especializada em cadeias globais, e o processo de fortalecer a soberania em pontos, sobretudo nos pontos sensíveis. E como que isso é possível? Isso só se decide politicamente. E isso é central no mundo contemporâneo, quando a gente entende, como o próprio Leopoldo falou, a Bia também acentuou nesse ponto, em que houve uma transformação do capitalismo, o principal ativo do capitalismo é digital. Houve essa mudança ontológica. Então, o principal ativo é o dado. E o que está em jogo, em boa parte, essa o que podemos chamar do capitalismo informacional, digital de dados, que, como já está dito aqui, precisa de uma base bem concreta, né? Não estamos falando de uma imaterialidade do capitalismo. Ele passa por circuitos bem concretos, bem materiais, essa infraestrutura planetária básica, e o ponto da gente se a gente vai ficar especializado em oferecer minérios raros, ou se a gente vai realmente entrar como ator competitivo dentro do capitalismo informacional, em níveis mais complexos de cadeia de produção e de circuitos. Nesse caso, eu acho que soberania, dá para diferenciar a soberania de dado e soberania digital também. Eu acho que soberania de dado
ela diz respeito mais à questão de como é que coleta, armazena, processa, integra, interpreta dados. Isso envolve os problemas da infraestrutura, como, por exemplo, de nuvem, a produção de modelos e tudo mais. A soberania digital é quando vincula essas questões relacionadas a dados com a formação também de uma certa infraestrutura tecnológica e digital, estabelecer quadros de controle, regulação, autonomia na produção, tanto de hardware quanto da formação de redes, plataformas, de software. E nisso daí a gente está falando de uma série de elementos muito complexos e seria ingênuo considerar que dá para se avançar numa soberania plena em qualquer dos dois sentidos, de dado ou digital. E sempre vai haver nessa questão tensões entre três demandas básicas. A demanda de soberania propriamente, que diz respeito à capacidade de produção, desenvolvimento, mas diz respeito também à segurança, né? Uma boa parte das questões relacionadas à soberania digital e de dado diz respeito à segurança hoje em dia, tão importante como segurança militar, digamos assim. Existe uma segunda demanda, que é a demanda dos direitos fundamentais, né? Uma parte da soberania pode envolver certos tipos de decisões que dizem respeito a direitos fundamentais, no caso, sobretudo em democracias, a privacidade, a intimidade, a liberdade de expressão e atenções possíveis entre uma coisa e outra. Só pensar o modelo chinês, como é que há uma fricção, uma tensão grande entre o modelo de soberania nacional que cerceia direitos fundamentais, que também é uma forma dessa superpotência lidar na competição. Estados Unidos também não é um campeão de liberdades e direitos fundamentais, sabemos bem, a Bia falou muito bem sobre isso, sobre os escândalos relacionados a como que as agências também de segurança norte-americanas infringem esses direitos. E tem uma terceira demanda, que é da própria inovação tecnológica e econômica, né? Quando a gente pensa que efetivamente a gente precisa de que o ciclo de inovação esteja em processos de cooperação e integração internacionalizados, né? O que faz com que, se já na década de 60 e 70, aquele problema no capitalismo de grandes corporações internacionais já se acentuava do ponto de vista de cadeias de serviços, grandes corporações de produção de serviços e também de produtos industriais, e já mostrava que não dá para ter uma soberania plena, autônoma, e se torna mais grave ainda do ponto de vista digital e de dados. A necessidade de você se manter integrado, senão você perde, como o Leopoldo falou, você pode investir dinheiros vultuosos em projetos mirabolantes de autonomia, e na verdade você queima dinheiro, porque até que você conseguir chegar naquele estágio, se você não consegue se manter no processo de colaboração internacional e de trocas, você acaba conquistando uma fase muito específica daquele desenvolvimento tecnológico e acaba paralisando. Não é incomum acontecer isso em política de desenvolvimento em países de dependência como o Brasil. Um exemplo é a política de informatização, né, do final da ditadura militar, de manter políticas de proteção para o Brasil entrar nessa onda da informática, produção própria, e não funcionou. E foram medidas protecionistas, medidas que tentaram garantir um meio próprio, um ecossistema, digamos assim, de produção de hardware, e não funcionou, né? Então, isso daí envolve cálculos tanto políticos quanto econômicos também, e estratégia realmente de inserção sem grandes ilusões. Aí, nesse ponto, só para terminar a minha fala, eu estou pensando um pouco, quando você pensa a questão da dependência, a questão da soberania digital e de dado envolve, obviamente, dependência técnica, científica e econômica, né? Várias coisas foram dadas aqui, né? Como é que você tem que criar mecanismos de proteção em relação a acesso a informações sensíveis, né? Dos cidadãos, das corporações, do Estado, né? Manter confidencialidade, manter certa capacidade do Estado de se proteger de espionagem. Isso tudo envolve uma série de problemas que já foram falados aqui por Bia, por Leopoldo, que diz respeito à soberania. Aí, no caso, a soberania envolve também segurança de Estado, segurança do cidadão. Você tem a necessidade de uma infraestrutura tecnológica, como o Leopoldo colocou, que envolve questões relacionadas assim, a diversas camadas lá que o Brenton colocou, né? Você tem toda a necessidade em relação à questão de soberania, de você intervir num controle
da forma como as corporações internacionais operam no país, botando um quadro legal, que é toda aquela questão relacionada à regulação, né? Como o Leopoldo falou, essas corporações acabam tendo constituições próprias, sendo entidades para-estatais, com um poder de ação maior do que os próprios Estados nacionais, e também, obviamente, articular os Estados nacionais serem veículos de guerras híbridas, né? Você precisa desenvolver expertise nacional, que é uma das coisas que o Brasil tem uma infraestrutura universitária grande, tem uma estrutura universitária que é uma das questões mais importantes, que envolve reforma de universidade também, como é que a universidade consegue se integrar bem, dinamicamente, num desenvolvimento social, tecnológico, econômico, que tem um processo endógeno também brasileiro, e não somente vinculado a pura e simples autogenia do mundo universitário. Isso daí envolve uma série de questões que eu cheguei a colocar no artigo que eu apresentei, uma palestra que eu dei lá no IT Forum, a respeito disso, que tipo de política de desenvolvimento tecnológico é possível no Brasil, e como é que isso envolve universidade, né? Não é só qualificar gente, mas também fazer que a universidade consiga se vincular ao próprio mundo das empresas, do Estado, gerando inovação, e posicionando essas pessoas no próprio país, né, sem ter fuga de cérebro. Isso é um dos maiores desafios que tem, uma universidade que consiga ser, ao mesmo tempo, ágil na capacidade de se integrar aos processos sociais, econômicos, tecnológicos existentes, às demandas do país, com todas essas demandas do ponto de vista das escalas lá que o Brenton colocou. Pode pensar, por exemplo, o quanto que há diversas possibilidades do ponto de vista pensar cidades inteligentes, e que são completamente, muitas vezes, o potencial da universidade é muito pouco explorado, e diversos outros, né? E essa agilidade também, não somente da produção de gente, mas também de conseguir posicioná-la numa sociedade como a brasileira, que tende a simplificar a sua própria atividade econômica, perder a complexidade da cadeia de produção e se especializar na produção agroindustrial e na exportação de matéria-prima, né? Então, falar de soberania digital e de dados envolve o lugar estratégico da universidade, um reposicionamento da universidade dentro da sociedade, e também um certo tipo de política de desenvolvimento econômico mais amplo, né? Senão você somente gera gente para fugir cérebro, né? E o desafio é de você criar um sistema que se autossustente, que esteja bem regulado, que mantenha uma diversidade tecnológica da cadeia produtiva, e que tenha um ecossistema inovador. Em termos conceituais é fácil. O problema é como fazer isso, considerando de forma realista as potencialidades do país, né? E é isso aí que eu acho que colaborou bastante o Leopoldo a falar disso também, que algumas coisas não são realistas de serem avançadas, né? Como que se consegue avançar de forma realística em certas frentes e que estão, digamos, dentro da capacidade da cobertor do país, como uma potência média, né? E, no caso, sem ingenuidade também do ponto de vista de como outras potências emergentes, inclusive do sul global, podem não ter interesse da emergência de um país como o Brasil. Uma das formas de interpretar o que o Leopoldo falou, de não deixar que raspe dados do TikTok, pode ser de, digamos, não haver o interesse de um país como o Brasil ter acesso a tipos de informações sensíveis, como um país que pode ser, dentro da cooperação entre Brasil e China, de interesse da China que o Brasil se especialize em certo tipo de cooperação e não avance em termos de tecnologia de informação. É uma interpretação possível, não estou dizendo que mas até mesmo na competição dos países, no acesso a informações, a tecnologias sensíveis, o país tem que ter uma estratégia muito clara de desenvolvimento tecnológico em que arranja um lugar não dependente nem dos Estados Unidos nem da China. Isso é muito difícil, né? Porque o que eles esperam de nós já sabemos, né? A questão é como é que você cria um caminho próprio de inserção sem estar como Estado vassalo de qualquer uma das superpotências, seja a China ou os Estados Unidos, seja a potência militar da Rússia. Tem um ponto aí nessa discussão que o André levantou agora, né?
A gente fala de soberania digital, evoca, né, a ideia de soberania das nações, e é lógico que a gente está falando aí da relação entre estados e empresas, né? Esse é um ponto de tensão, um ponto problemático aí, né? Porque, mesmo falando sobre o papel da universidade, por exemplo, bom, uma universidade pode receber seu financiamento, né, de meio público ou de meio privado, né? E me parece que, embora não seja realista a gente pensar aí em termos de um grande salto de soberania digital no Brasil na próxima década ou algo do tipo, né? Eu acho que para a gente fazer qualquer tipo de movimento, né, qualquer tipo de passo à frente, me parece pouco realista também a gente imaginar que isso viria somente do Estado. E isso aí coloca uma questão para a gente, né, que é a questão da interação entre o Estado, as empresas e a sociedade, né? É a velha questão. Em que medida a gente pode entender onde essa soberania se localiza, né? É necessário uma estrutura estatal do tipo nacional, para assegurar essa soberania? Ou ela é uma soberania de um outro tipo de caráter, que não necessariamente diz respeito a um arcabouço burocrático administrativo estatal, mas se configura de outro modo, né? Porque no momento que você coloca aí também a participação de empresas, vamos pensar em empresas enfim, que estejam radicadas no Brasil, né? É da característica de empresas de tecnologia que elas não estejam localizadas numa nação, né? Elas, na verdade, se espalham, se pulverizam, né? Elas têm filiais em outros lugares, elas se espalham de maneiras variadas, né? E isso tensiona, né, os limites administrativos de um Estado nacional, que é o velho problema, né, da globalização da economia já desde a década de 90. Né? Como é que você articula essas duas lógicas diferentes de funcionamento, até mesmo do ponto de vista jurídico, né? Que tipo de mecanismo a gente pode criar para assegurar que esses valores produzidos, sejam eles valores produzidos em termos de informação, em termos de infraestrutura, em termos de software, em termos de vários outros níveis, né, de produção, como assegurar a circulação desses valores de maneira que seja benéfica para o Brasil, né, enquanto nação. Eu acho que isso também é um dilema, que é um dilema jurídico semelhante ao dilema que se coloca no problema ambiental. Como é que você articula diferentes entidades nacionais em torno de uma questão que não é nacional, ou me parece não ser fácil de resolver dentro desse container, que é o container nacional. Acho que isso coloca aí um desafio para a gente pensar organizações, modos de organização que não necessariamente se limitam a esse aspecto do Estado-nação, mas que mesmo colocam ele em questão, né? Colocam a sua legitimidade em questão. Eu queria voltar aqui para o ponto que eu tinha abordado. Assim, fiquei pensando, né, pela fala do Leopoldo, pela fala do André. Eu acho que a soberania, o conceito de soberania, ele pode ter várias dimensões, né? Então, se a gente for pensar assim, a soberania digital do Brasil, como o Brasil ser capaz de dar conta de todo um desenvolvimento tecnológico digital, realmente eu acho que é uma coisa bastante complexa e é difícil de ver isso como um caminho que o Brasil esteja trilhando ou prestes a trilhar, que seja uma coisa simples. Concordo. Agora, assim, o que eu queria dar ênfase, eu acho, e o que tem sido assim visto, vamos dizer, nessa bandeira que chama soberania digital, ela diz respeito mais, assim mesmo, a como é que o governo, a estrutura de governo, englobando não só os órgãos governamentais, mas também entidades públicas, como a universidade, por exemplo, e outras empresas extremamente estratégicas, como a Petrobras, como é que toda a ambiência digital, né, desse governo, de todas essas coisas que eu falei, relativas ao governo, elas possam estar asseguradas dentro de uma estrutura de aplicativos governamentais. Que esses dados que estão presentes no governo brasileiro, que tem a ver com o governo brasileiro, com as universidades brasileiras, com as grandes empresas estatais, que todos esses dados estejam abraçados por tecnologia brasileira. Não é dar conta de todo um desenvolvimento que o mercado tem digital.
né? Então, nesse sentido, inclusive, eu também li sobre, né, que outras nações estão preocupadas com isso. A França lançou La Suite du Mérique. Exatamente, são aplicativos colaborativos baseados em software livre, em código aberto, para o governo francês, para não deixar que os dados estratégicos sensíveis do governo francês fiquem na mão da Amazon, né, da Microsoft, da Google. E a Alemanha também está indo nesse mesmo sentido, e vários outros países, e França e Alemanha, tentando fazer uma parceria para fazer isso em conjunto. Então, foi nesse sentido que eu mencionei o Ministério da Gestão e Inovação, MCI, né? Criou esse grupo de trabalho, já estão trabalhando numa nuvem de governo. Eu até gostaria de ouvir o Leopoldo, porque ele falou que ele acha que o Brasil ter os data centers de nuvem aqui seria uma coisa impossível. Mas assim, mesmo porque aí é citado o caso, assim, que a Dataprev e o SERPRO, ele já tem o GovBR, que tem dados de milhões de brasileiros, o imposto de renda, né, várias coisas assim que são, né, do governo brasileiro, já tem essa estrutura, né, na base de informática, de estrutura digital, que já trabalha, armazena e, enfim, processa, né, esses dados todos de uma forma bastante eficiente, né, essas plataformas. Já há muito tempo, né? Eu ia falar urna eletrônica, mas eu acho que já é outro babado, já é outra história, né? Mas assim, o imposto de renda é uma coisa que funciona super bem, né? O GovBR funciona super bem. Então, quer dizer, que essas plataformas possam ser estendidas também para outras dimensões aí do governo, para que esses dados que são estratégicos para o Brasil, eles não fiquem à mercê de um Cloud Act do Trump, que ele pode a qualquer momento resolver interferir, né, ou com espionagem, ou com bloqueio, né? Então é mais assim nesse sentido, a soberania nesse sentido, né? De como, por exemplo, houve agora esse caso de querer interferir no judiciário brasileiro. Não, o judiciário brasileiro tem a sua soberania, ninguém vai interferir. Então seria da mesma maneira, nós vamos tomar conta dos nossos dados e não vamos deixar que ninguém possa ter algum poder sobre eles. Não vamos deixar esses dados na mão de data centers, de empresas corporativas que têm interesses aí que variam conforme, né, o vento, né? Então, eu queria até ouvir o Leopoldo sobre isso, se ele acha que nessa dimensão, se também vamos dizer assim, fora da realidade, o que o Ministério da Gestão e Inovação está pretendendo fazer. Então, sempre tem essas discussões, né? Agora mesmo o MCTI está articulando um monte de iniciativa, né? Tem o PIBIA, né, que é o Plano Brasileiro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial, né, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, tem o EBIA, né, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é hospedado no NIC-BR, né, que é o órgão que controla os domínios que terminam com .br, e até, assim, a padronização, por exemplo, dos dados de cidades inteligentes do Brasil estão todos sendo feitos por essa EBIA, por essa estratégia. Tem a OBIA, né, que é o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Assim, existem todas essas iniciativas para poder pensar essa questão de soberania dos dados. Assim, eu achei legal a divisão que o André fez de soberania digital e soberania dos dados. Então, existe esse tipo de reflexão, mas o tipo de dado que a gente tem hoje e o tipo de inferência que a gente faz com esses dados hoje em dia não é análogo aos tipos de estratégia de armazenamento de dado e processamento de dado que eram feitos antigamente, né? Então, isso que a gente tem, por exemplo, assim, no SERPRO, você guardar os dados no imposto de renda, você só precisa de uns CPUs assim, para guardar eles, você precisa de um tipo de tecnologia que é muito mais simples. Quando a gente trabalha hoje em dia com dados, tem duas coisas que a gente precisa fazer com dados, né? Primeiro é que os dados, hoje em dia, eles são guardados em data lake, né? Lagos de dados. Então, antigamente, o banco de dados, ele era isso aí, era um tabelão, um monte de tabelão. Assim, eram umas tabelas e você ia guardando aqueles dados tabelados ali. Esses dados, assim, que a gente já tem certa autonomia de armazenamento, de proteção hoje em dia, que a gente sabe fazer, é esse tipo de dado do final dos anos 80 e dos anos 90, que era um banco de dados, né?
Hoje em dia a gente trabalha com dados que eles são heterogêneos. Então, como que a gente armazena esses dados, como que a gente correlaciona eles? Usando diferentes tipos de estruturas, né? Então, a gente tem, às vezes, armazenamento de dados em grafos, a gente tem tabelas muito esparsas, então você tem tabelas assim que a maior parte dos dados delas são nulos, não são dados captados, e aí tem poucas regiões ali mais densas com dados armazenados. A gente guarda dados assim que são capturados por sensores heterogêneos, então você vê, por exemplo, dados assim, por exemplo, climáticos, né? Então às vezes numa mesma parte da cidade você tem tipos de sensores, modelos de sensores diferentes pegando o mesmo tipo de dado e depois você precisa compatibilizar esses dados dentro da mesma estrutura de dados, né? Então, antigamente você tinha uma variedade muito menor de sensores e você hoje em dia precisa capturar dados com alta frequência quando a gente pensa em Smart City. Isso é diferente, por exemplo, de um dado do IBGE, que você atualiza com uma sazonalidade muito específica, você precisa de dados de alta frequência. Então, primeiro que o tipo de storage, o tipo de armazenamento de dados, hoje em dia é focado em dado heterogêneo, dado de alta frequência. E, então, a gente nunca fez isso a nível público. Nunca armazenamos esse tipo de dados, né? Os tipos de dados que a gente tem são bancos de dados de 20 anos atrás. E o outro é o tipo de inferência que a gente vai fazer sobre esses dados, porque quando a gente tinha esses bancos de dados, quando a gente vai, por exemplo, acessar lá o GovBR para assinar um documento, aí a gente está fazendo uma operação que ela é determinística. O algoritmo já determina certinho o que vai acontecer ali e você só precisa processar esse algoritmo em cima dos bancos de dados. Isso é muito simples também de fazer, em termos de processamento. Você usa processadores muito simples de desenvolver. Mas o que a gente faz com os dados hoje em dia é inferência estatística, porque os dados que a gente tem, essa grande quantidade de dados, esses dados com padrões muito ricos, para você poder usar eles de fato, para você poder detectar esses padrões e usar eles para poder fazer uma predição, algo do tipo, você tem que fazer uma inferência estatística que é caríssima computacionalmente. E aí, para isso, você vai precisar de um tipo de processamento que, de novo, pouca gente no mundo tem conhecimento técnico de como isso acontece. Então, se a gente quiser soberania só para armazenar nossos dados e se eles forem dados muito bem comportados, dados muito pontuais, tudo bem, a gente consegue. Mas se a gente quiser, por exemplo, soberania da Smart City, seria um servidor, né? De CPU. Um servidor de CPU. A CEPRO é isso, né? Inclusive, teve um problema, teve um período na enchente da Rio Grande do Sul que saiu do ar a emissão de nota fiscal, porque os servidores da CEPRO foram alagados. É isso, é servidor e servidor de CPU, um tipo de servidor bem específico. E isso tudo bem, isso a gente dá conta. Mas se a gente quiser, por exemplo, ter os dados das cidades inteligentes, não, aí já foi tudo para o espaço, porque a gente vai precisar realmente dessa infra de nuvem muito robusta e que a gente não sabe como fazer e que não é só não saber como fazer, né? Ela exige assim, um tipo de tecnologia que ela é muito refinado. Você tem que, por exemplo, ter controle de temperatura, controle de umidade, controle da pureza da água. Você precisa de infra de telecomunicação com baixa latência. Você precisa de uma cadeia assim, logística para suprimento assim, muito especializado. É uma infra. Você precisa de energia elétrica assim, com um grau de confiabilidade muito alto, né? Precisa de modelagem de calor, precisa de tecnologia de design de circuito, tudo isso coisa que a gente não tem, assim. Então, eu, sinceramente, eu sei que existem essas discussões no governo, mas eu não sei onde que elas vão levar. Agora, por exemplo, o CNPq está tentando desenvolver o que é chamado de pilha nacional da IA. Tem uma série de editais relacionados a essa pilha nacional. Teve agora, acho que dia 2 ou 3 de outubro, assim, uma conferência virtual do CNPq para discutir essa pilha nacional, e a ideia era justamente isso, era criar uma infra onde você conseguisse plugar diferentes IAs nacionais e eles operassem sobre dados nacionais, você garantisse a segurança desses dados, e aí o CNPq apresentou a série de editais que eles vão fazer e tudo mais. E aí, na mesma hora, todo mundo começou a falar, como é que a gente vai fazer isso se a gente não consegue fazer uma nuvem nacional? E aí ninguém soube responder. Assim, então, apesar de assim, ter existido uma boa vontade, pelo menos, de verbalizar uma preocupação pública
em gerar essa soberania, assim, ela muitas vezes parece ignorar algumas coisas bem fundamentais, assim, sobre o funcionamento da tecnologia contemporânea de armazenamento e processamento de dados, né? Então, é isso, assim, para esse tipo de uso mais robusto de dados, para esse tipo de dado que a gente precisa armazenar hoje em dia, é algo que a gente ainda está bem incipiente em termos de estratégia. Existe articulação para discutir, mas até agora eu não vi nenhuma estratégia que fosse convincente, assim, pensando de forma bem pragmática. Mas tem coisas bacanas, assim, que a gente pode apontar. Um exemplo assim, que eu acho bem legal é a Maritaka AI. Maritaka ela é uma empresa que surgiu na Unicamp, na incubadora da Unicamp, ex-alunos da Unicamp, e a ideia deles era fazer um Large Language Model, esses modelos, né, de linguagem, tipo, que estão por trás do GPT, que fosse nacional, no sentido de que a topologia do modelo, a arquitetura do modelo fosse pensada para o nosso corpus, assim, linguístico, né? Então, você tem um monte de LLM estrangeira, um monte de LLM de empresa sendo adaptado para o português. Tudo bem, isso funciona, né? O GPT mesmo, todos esses modelos. Mas o que acontece é que na hora dele fazer o raciocínio, na hora dele fazer as inferências lógicas, ele não considera detalhes assim sintáticos, semânticos, culturais nossos. Ele só está se comunicando em português, mas assim a forma dele raciocinar não é uma forma nacional. E a ideia da Maritaka era isso, né? Então eles desenvolveram uma série de produtos assim, começaram até como estudos acadêmicos, depois eles conseguiram desenvolver o Sabiá 3, que é uma LLM muito potente em português, que tem performance superior a qualquer outro LLM quando ele está falando em português do Brasil e está pensando sobre questões nacionais, não só a questão linguística, mas a questão de raciocinar dentro do contexto nacional. E aí, por exemplo, quando a gente pensa em IA, tem muita empresa agora que está querendo fazer suas próprias... Posso fazer um parentezinho? Porque eu soube recentemente também da Latam GPT, não sei se você ouviu falar, produzida pelo Chile, na língua espanhola, né? E também em outras línguas indígenas da América Latina. Também nesse sentido de buscar né, uma linguagem de inteligência artificial que entenda esse idioma, nossos idiomas, né? Sim, e uma coisa legal sobre isso é que tem muita empresa que está querendo, por exemplo, fazer seus próprios LLMs agora, seus próprios agentes de IA, para armazenar o conhecimento daquela empresa. Então, você tem, por exemplo, tecnologia legada, processos legados daquela empresa, e você precisa manter a memória daquilo ali, e aí um agente ele é bom para isso, e um agente ele é bom para poder pensar a próxima fase de transição de processo da empresa e tudo, né? E aí o que acontece é que as empresas nacionais, quando usavam LLMs assim, estrangeiras, e treinavam elas com a documentação nacional, com a documentação deles particular, né? Assim, esses modelos eles eram muito limitados para fazer o que eles queriam, para funcionar ali como organizadores e assim e planejadores, né, do que eles queriam. E aí o que acontece é que esses dados eles precisam ser anotados, eles precisam de rótulos para você criar uma IA que seja eficiente, né? Você treinar uma IA de forma eficiente. Então, os dados da empresa, eles ou não eram anotados, ou eles eram anotados manualmente ali por alguns funcionários, com conhecimento que tinha sido acumulado, com documentação da época, tudo em português, né? E aí o que acontece? Eles não conseguiam treinar IAs eficientes. Então, agora o pessoal começou a usar o Sabiá 3 da Maritaka para anotarem seus próprios dados, para interpretarem seus próprios dados e para treinarem a IA deles. Então, isso está aumentando bastante a performance dessa IA de outras empresas, e até o governo está usando o Sabiá 3 para isso também. Então, uma coisa bem interessante é que, além dos ganhos que a Maritaka trouxe, assim, não só com o produto dela, ela viabilizou várias outras IAs nacionais, no sentido de terem uma topologia nacional e serem treinados com dados locais, dados nativos, né? Então existem assim essas iniciativas bacanas. Existe agora, por exemplo, o IARA, que é sediado na USP de São Carlos, que o IARA acho que é Inteligência Artificial Recriando Ambientes, é um projeto bacana, que ele questiona justamente as arquiteturas de armazenamento de dados das cidades inteligentes, a forma com a qual você conecta dados heterogêneos, como que você usa
modelos preditivos neles, que são todos baseados em necessidades que eram internacionais, assim, estrangeiras. E a gente só se apropriou delas e aplicou aqui, e isso gerou um monte de viés. Então, agora eles estão tentando repensar o tipo de estrutura de coleta de dados, de monitoramento dos dados e de inferência nos dados baseado em necessidades locais. E é bem interessante que o IARA, por exemplo, apesar dele ser sediado em São Paulo, ele está atendendo outras regiões do país. E eu não participo do IARA, mas eu já tive algumas interações com eles e, pelo que eu entendi, eles assim estão tendo sensíveis à realidade local mesmo. Então, eles não pensam nem em cidades inteligentes brasileiras, mas eles pensam, por exemplo, em cidades inteligentes de São Paulo, cidades inteligentes da Bahia, são outras realidades. Então, eles estão adaptando essa estrutura para as realidades bem locais, assim. Então, esse tipo de coisa eu acho que é mais simples, assim, para a gente fazer, é mais realista. Isso daí eu acho que você pega um gancho muito bom trazendo esses exemplos, porque eu acho que existe aí, digamos, você falou das ideias que são discutidas. Elas nunca vão prosperar se elas ficarem, primeiro, somente debatido entre pessoas que melhores boas intenções, não são especialistas nem têm uma experiência da vida econômica prática ou tecnológica prática, né? Digamos, papo de cientista social. Eu estou falando isso como um sociólogo. Só papo de cientista social não vai servir para porcaria nenhuma, né? Tem que trazer quem entende do assunto, quem é expert para o debate, para ver as viabilidades. Em segundo lugar, que está muito associado com papo de ciência social, são as fantasias socialistas. O Estado vai dar conta de tudo, vai criar empresas, vai criar toda uma organização, planificação da economia. O período dos outros governos petistas, a gente viu como é que muitos elefantes brancos foram criados a partir de ideias muito bonitas, mas que na prática elas não prosperaram, né? Quando e foram vultuosos montantes investidos, pensando mais de restaurar a indústria portuária brasileira, restaurar a indústria siderúrgica brasileira, e no fim das contas viraram elefantes brancos, né? Quando o Leopoldo está falando isso, aí me vem na mente que algumas coisas muito simples podem ser feitas, mecanismos em que você entende, por exemplo, já esses dois exemplos que ele deu foram, a universidade é um local de inovação extremamente fundamental. Às vezes pode ter ideias muito bem construídas e que têm dificuldades de se articular economicamente, se viabilizar. O que o Estado tem que oferecer? Mecanismos de viabilização de projetos que nascem em incubadoras ou por agentes econômicos, e criar dispositivos que podem ser, às vezes, até agilização de processos. Você pensa o INPE, patente, no Brasil, demora uma vida. Patente é difícil de você realmente liberar. Mas você tem gargalo em patente, gargalo em financiamento, gargalo em dificuldade de conseguir escala. Então, o Estado pode entrar como aquele viabilizador de escala ou como aquele que consiga, de alguma forma, abrir mercados dentro do próprio país. Não sei. Relações mais dinâmicas com atores públicos, que também consigam ter uma gestão público-privada mais eficiente e também que faça com que as iniciativas que nascem em atores econômicos ou na universidade consigam prosperar. Porque, às vezes, a grande dificuldade que vai ter nas pessoas que criam isso é que, quando precisam ir para o mercado, não tem. Tem um exemplo clássico lá do COP, não sei qual engenheiro que criou o sistema de trilho, de veículo leve sobre trilhos. Demorou uma vida para conseguir criar um modelo e, assim, uma coisa extraordinária, estratégica, tecnologia brasileira para poder ganhar transporte público, né? Mobilidade urbana, que é a coisa mais estratégica isso. Em Rio de Janeiro, você vê lá anos passando e uma dificuldade daquela tecnologia que na COP efetivamente virar uma tecnologia aplicada no mundo real, né? Eu acho que pensar essas coisas que diz respeito a mecanismos de gestão pública, de parceria público-privada, de conversão do que é inovado em alguma coisa que realmente gere produção e gere renda e gere condições de ser reinvestida, é mais importante, às vezes, do que criar um plano mirabolante de soberania que não vai sair do papel, né? E, às vezes, pode até levar a investimentos muito vultuosos e que, no final das contas, morrem, viram elefantes brancos, né? Porque, realmente,
é muito bonita algumas ideias relacionadas a uma visão de que o Estado seria o ator principal. Mas até os chineses entenderam que o Estado não é o ator principal. Ele é aquele que entra como um ator importante, chave, mas tem que saber mobilizar a sociedade civil, ou viabilizar. A estratégia do Brasil tem que encontrar algum caminho, talvez, entre Estados Unidos e China, né, aprendendo com ambos. O André, você mencionou esse trem de levitação magnética, né, que é o maglev cobra. Eu acho que a gente tem uma coisa assim interessante para pensar sobre ele. Inclusive, meu primeiro encontro com a minha esposa, quando a gente era namorado, foi no maglev cobra. Eu levei ela para conhecer, porque eu queria conhecer. Tem lá o modelo lá, né? O Claudio me mostrou lá na COP, né? Ah, você conheceu lá? Eu só vi parado, né? Não vi ele. Ah, você não andou nele, né? Então, assim, ele foi feito pelo laboratório de supercondutores lá da COP. E o nome dele é Cobra porque ele tem capacidade de fazer curvas assim bem acentuadas, porque esses modelos de levitação magnética eles já eram pesquisados há décadas na França, mas eles não conseguiam fazer nada que conseguisse fazer curva muito bem. Então, eles só funcionavam na reta, né? Então, o pessoal que fez o maglev, assim, e foi para atender essa demanda específica, no final não foi aplicado no Brasil, mas ele é usado na França. A própria universidade, o próprio campus da Universidade do Rio de Janeiro poderia funcionar como local para um veículo desse, né? O próprio campus do Fundão poderia ser utilizado. Poderia. Então, assim, uma coisa que eu penso é, assim, pensando assim no maglev, por exemplo, o maglev, ele foi um passo, assim, no final não deu, a gente não conseguiu aplicar, por uma série de motivos, mas o desenvolvimento dele se deu por causa dessa lacuna que tinha na tecnologia internacional, que era a capacidade de fazer curva, né? E aí eles tentaram, assim, antecipar uma série de pesquisas que permitiu que o maglev fizesse isso, né? Então, quando a gente pensa em soberania, eu também estava pensando nessa questão de que tem algumas corridas que a gente já perdeu, mas tem outras que ainda estão no começo e que a gente poderia se antecipar a elas, né? Então, tem duas coisas que, assim, são duas tendências muito fortes, né, em IA, e a China, por exemplo, tem investido bastante nelas, mas, assim, essas tecnologias ainda vão demorar um tempinho para serem difundidas publicamente, para se tornarem parte da vida cotidiana, e nessas a gente podia tentar, assim, não ficar para trás agora, que é uma tecnologia que é ligada a personas, o Persona-Based Learning. Então, o Persona-Based Learning é quando a gente usa IA baseado, né, nessas personalidades, assim. Então, a China, por exemplo, lançou agora, no começo de agosto, um dataset público. Então, assim, provavelmente deve ter versões privadas mais robustas, mas um dataset público de 1 milhão de personas. Então, o que são as personas? Você cria uma IA e você especifica, dentro desse agente que você criou, todos os detalhes dele, assim, até, por exemplo, opinião política, preferência sexual, você faz tudo assim, você detalha ele mesmo. Eu dei uma olhada nesse dataset deles, assim, e era um nível muito específico, assim, de detalhamento, até a superstição daquele agente que o pessoal botava. Por exemplo, tinha um agente que ele gosta muito de praticar esporte, mas ele nunca pratica esporte terça-feira, porque ele tem uma superstição, assim. Teve outro agente que eu me identifiquei que falava que ele lia 50 livros por ano, mas depois que o filho dele nasceu, ele não leu mais nada. Então, assim, eles botam esse nível, assim, de detalhes, assim, são várias páginas, assim, para detalhar um único agente, e aí você pega esse agente e depois você dá para vários modelos estatísticos. E aí esses modelos estatísticos vão gerar variações desses agentes, né? E aí o que acontece é que essas variações é a mesma personalidade base, só que com algumas diferenças. Então, por exemplo, no paper que eles fizeram, que acompanhava esse dataset, eles mostraram que eles fizeram lá um estivador que era protestante. E aí essa era a personalidade da ilha base, tinha os detalhes, e aí quando eles botaram no modelo estatístico, um output, por exemplo, foi um cara que ele era extremamente dogmático, ele foi protestante a vida toda. O outro, não, ele tinha crises de fé e ele no passado tinha sido ateu, coisas desse tipo. Então, existe esse persona-based learning, que ele é muito interessante para a gente poder simular o agente que vai usar outra IA, e a gente entender o impacto que diferentes IAs vão ter nesses agentes, ou diferentes produtos vão ter nesses agentes. Então, o pessoal tem usado isso até para estudo social, por exemplo, de redes sociais, para ver como que a desinformação afeta esses diferentes agentes, ou então para estudo de formação de viéses cognitivos, saúde mental.
Então, assim, como que você ser exposto a tal situação afeta a saúde mental? Então, essa persona-based learning, ela vai ser usada, inclusive, para validação de produtos. Então, você quer saber, por exemplo, se aquele seu nicho de mercado vai usar bem o seu produto, ele vai estar validando o seu produto. Então, isso é um jeito de você ter uma boa amostragem sem você precisar gastar dinheiro com a amostra especificamente. Você consegue representar bem a população, garantir que você está fazendo produtos que são mais acessíveis para as pessoas sem você ter que se fiar nas amostras. Então, assim, montar um dataset de personas públicas, por exemplo, não é algo que é tão complexo, assim, pensando no perfil de brasileiros. E é algo que agregaria muito valor. Então, assim, você com 3 doutorando e um pós-doc, você monta um negócio desse. E tecnologia para isso. Sabe? Se você tem onde armazenar esses dados, você faz. Então, a gente, por enquanto, no Brasil, eu já vi algumas pessoas que começaram a usar o dataset chinês, que é o único dataset público que tem, então adaptam e usam, né? Então, montar esse tipo de coisa é simples para a gente, não depende de muito investimento em infra. E o outro é o Physical AI, que é a robótica com IA. Então, tem toda essa parte de autuadores, robótica industrial, que já está ficando obsoleta. E existe a pesquisa agora de robótica de serviços. O futuro da robótica, assim, daqui a 10 anos, assim, que vai ser totalmente fundida a robótica de serviço, e poucos lugares do mundo estão fazendo pesquisa robusta nisso, e não existe nenhuma tecnologia que ainda seja canônica, igual existe, por exemplo, para servidores de GPU, para data centers. Então, está tudo na fase muita pesquisa, é muito incipiente, mas está avançando a passos largos. Então, esse é o tipo de tecnologia que talvez a gente consiga, em termos de hardware, desenvolver nacional, porque não tem algo ainda que já está consolidado, está difundido, né, e estabelecido. Então, eu acho que talvez valha a pena mais correr nessas corridas ainda que não foram terminadas do que começar agora a correr atrás de uma coisa que já foi consolidada há 15 anos atrás. O negócio aí do persona, alguém viu, leu Deleuze e Foucault e pensou, qual é o pior pesadelo desses caras? Agora vamos construir ao contrário, né? Foi assim que chegou aí, misericórdia. Mas tá bom, gente, a gente pode ir fechando por aqui. Primeiro, Leopoldo, te agradeço novamente pela sua participação, sempre muito rica, acrescentando bastante aqui para a nossa conversa. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E, André, tem algum recado, algum anúncio, alguma coisa para acontecer? Não, só convido vocês a verem as que a gente está fazendo. Tem um programa paralelo aqui que rola no ateliê, que é o Diálogos com Marco Aurélio Nogueira. Convido vocês também a conhecer o programa, que foca mais na dimensão política. Marco Aurélio Nogueira, autor do Democracia Desafiada, Recompor a Política para um Futuro Incerto. Também seria bom conhecer o livro. O programa agora está no formato também de podcast, tá? Vocês conseguem agora não só assistir no site, no canal do Ateliê de Humanidades, do Instituto de Estudos para o Fortalecimento da Democracia, como também consegue agora, lá no Spotify, procurar e assistir os episódios do Diálogos, que tem convidados excelentes tratando de diversos temas políticos do nosso momento. E convido vocês a ir ao nosso site e ver lá as nossas publicações. Temos muitos livros saindo, não vou ficar mencionando eles todos. A máquina está funcionando a todo vapor, a máquina ateliê, né, no formato de artesanato, não é em escala industrial. Convido vocês a conhecer, só sinalizo que acabou de sair um livro organizado pelo Carlos Benedito Martins e pelo Felipe Maia, que é o Sociologia dos Intelectuais, sobre Sociologia dos Intelectuais, né, que é Intelectuais no Plural, Reconfiguração da Sociologia dos Intelectuais, um excelente livro de referência sobre o campo. E também saiu o livro do Leonardo Leal, que é Governança Democrática em Organizações de Movimentos Sociais. 2 livros saíram esse mês, estão disponíveis já, tanto na Amazon quanto na loja do Ateliê de Humanidades. Pois então é isso, ficamos por aqui em mais um episódio do Conversa de Ateliê. Mais uma vez, obrigado, Leopoldo, obrigado, André, obrigado, Bia, pela presença, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.